Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal oficial do Anato 10. Hoje eu separei 4 questões para a gente aqui trabalhar juntos, em que eu mostro para vocês e provo para vocês o quanto que a anatomia é fundamental no raciocínio médico. E já te garanto uma coisa, se falando de questões, eu aposto com você que no mínimo 30 questões você está errando porque não tem uma base anatômica clara. E aí te adianto mais uma coisa. Eu também aposto com você que as outras questões que você está errando, você não teve um raciocínio anatômico que ia te garantir essa questão certa. Mas pessoal, a anatomia ela não é fundamental apenas para você resolver questões, seja durante o curso de medicina, seja se você é médico que está preparando para a residência médica. Ela é fundamental para que você tenha um raciocínio clínico muito bom, um raciocínio cirúrgico. E pessoal, fundamental para você tomar decisões. Para você tomar decisões em relação a condutas do paciente, a procedimentos. Então, ela não é uma matéria básica. Não se engane, não é uma matéria básica, ela é a base da medicina. Só antes da gente começar as nossas 4 questões, peço para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo e enviar para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, que isso nos ajuda a atingir mais pessoas e ainda produzir mais conteúdos de qualidade para vocês de anatomia relacionada à prática médica. Então, vamos à nossa primeira questão que eu separei para vocês. Primeira questão, questão 1, fala sobre o Rogério, o paciente Rogério, de 59 anos, deixa eu só selecionar essa caneta, 59 anos, tabagista, fumante, né? Hipertenso, é atendido no pronto-socorro com queixa de forte pressão torácica e dispneia, com início a 2 horas, após carregar caixas pesadas. Então, basicamente, o paciente mais idoso, com fatores de risco cardiovasculares, ele era tabagista, pressão alta, começou ali com uma dor no peito, uma dor torácica e falta de ar, com início a 2 horas depois que ele teve ali fez um exercício físico, fez um esforço físico, né, que foi carregar essas caixas pesadas. Ele refere uma sensação de coração que está descompassado. Ao exame, o paciente está com uma frequência cardíaca de 55 batimentos por minuto, um ritmo regular e a ausculta pulmonar sem alterações. O eletrocardiograma, não se assuste, eu sei que vocês se desesperam muita vez que vê um eletro, evidencia bradicardia, uma frequência cardíaca baixa, né? Intervalo PR aumentado e elevação do segmento ST nas derivações V1 e V2. Com base no quadro clínico, então na clínica que ele está apresentando, e nos achados eletrocardiográficos, então o eletro, quais estruturas anatômicas? Quais estruturas anatômicas estão com maior probabilidade de comprometimento? Então, pessoal, essa aqui é uma questão muito legal para a gente discutir aqui hoje, no Anato 10. Porque é justamente a metodologia de ensino que a gente tem. Nós temos um quadro clínico, nós temos uma alteração eletrocardiográfica e nós temos a anatomia. E vocês vão notar que a partir da anatomia vocês conseguem raciocinar sobre o quadro clínico e o eletro, tá? E é impossível vocês acertarem isso se não souberem da anatomia. Primeira coisa, não se desesperem com a questão do eletro. Muitos alunos têm dificuldade na interpretação de eletrocardiograma, tá? E eu aposto com vocês, se vocês fizeram algum tipo de curso ou não, a dificuldade, pessoal, ela tá embasada no fato de não dominar o funcionamento da anatomia cardíaca. Porque o eletro, ele vai te mostrar, ele é um panorama do que está acontecendo na anatomia cardíaca. Então, sem essa compreensão anatômica, vocês não conseguem entender. Não conseguem entender como que funciona o eletrocardiograma. Então, calma, não se desespere, não chore. Hoje o nosso intuito é falar um pouco mais sobre a anatomia cardíaca. Claro, nós vamos ter que ser pontuais, porque o foco é nós resolvermos essa questão, mas eu vou trazer a parte anatômica que está por trás da questão e trazer também um pouco de interpretação do eletrocardiograma. Então, nós temos 4 alternativas. Basicamente, a questão está querendo falar para você o seguinte: qual que foi a artéria comprometida nesse caso? Tá? Esse paciente é um quadro clínico típico, confirmado por uma alteração eletrocardiográfica de infarto agudo do miocárdio. E aí nós temos que relembrar quais são as artérias do coração.
As artérias do coração são as chamadas artérias coronárias. Nós temos dois tipos, nós temos a artéria coronária direita e nós temos aqui a artéria coronária esquerda, mais precisamente aqui é o tronco da coronária esquerda. As artérias coronárias, elas são os primeiros ramos da aorta. Então, da aorta ascendente, que é a primeira porção da aorta, as primeiras artérias nós vamos ter aí as artérias coronárias, que são as artérias responsáveis por irrigar o coração, irrigar as paredes do coração, tá? Que é aquelas três camadas, né? O endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. E pessoal, o que nós precisamos lembrar? Vamos relembrar aqui um pouco dos ramos. Aqui na artéria coronária direita, nós temos alguns ramos, como por exemplo, a artéria do nó sinusal, que é a artéria que vai irrigar o nó sinusal ou o nó sinoatrial, que é o marca-passo natural do nosso coração. É ele que define a quantidade de batimentos que nós vamos ter por minuto, certo? Por isso, quando a gente fala no elétrico, o ritmo é sinusal, é que o ritmo é controlado pelo nó sinusal. É ele que é o marca-passo, o maestro que define a quantidade de impulsos que são liberados por minuto. Então, aqui nós temos a artéria do nó sinusal. Nós temos alguns outros ramos aqui para o ventrículo, alguns ramos ventriculares, como a gente está vendo. Nós temos aqui a artéria marginal direita. E, pessoal, um importante ramo que nós estamos vendo aqui, que está bem nessa parede inferior, perceba a parede inferior do coração, essa é a parede inferior, nós temos aqui chamado o ramo interventricular posterior, ou também chamado de artéria descendente posterior. Vocês podem ver essas duas nomenclaturas, tá? Descendente posterior, artéria descendente posterior ou interventricular posterior. Por último, só quero ressaltar, estou falando dos ramos mais importantes. Por último, nós vamos ter um outro tipo de ramo que vai estar, vou desenhar em verde aqui para vocês, que é chamada artéria do nó atrioventricular. O nó atrioventricular, pessoal, é diferente do nó sinusal. O nó sinusal que eu falei para vocês, ele é o maestro, é ele que vai definir o ritmo. Então ele vai falar assim: você vai fazer 60 batimentos por minuto, 70 batimentos por minuto. É ele que define esse ritmo. O nó atrioventricular, ele acelera ou desacelera o ritmo. Então, ele é responsável por acelerar. Vamos supor que você está caminhando aí, de repente você vê um leão na rua, muito improvável como acontecendo no Brasil, mas você vê um leão na rua, assustou, e aí começa a ter taquicardia. O ritmo cardíaco se eleva lá em cima. Começa a ter mais batimentos por minuto. Só que como eu tenho mais batimento por minuto, eu preciso de conduzir mais rápido do átrio para o ventrículo. Por isso é nó atrioventricular. Então, o nó atrioventricular consegue acelerar. Pessoal, o nó atrioventricular no eletrocardiograma, ele é definido pelo intervalo PR, que é aquilo que a gente viu na nossa questão. Esse intervalo PR que a gente viu aqui na questão, ó, intervalo PR aumentado, tá vendo? Esse intervalo PR indica a velocidade. Se ele tiver um pouco mais curto, está mais rápido, o ritmo está chegando mais rápido. Se ele tiver mais alargado, é porque o ritmo está mais lento. Ele não está acelerando tanto. Aqui ele acelera muito, e quando ele está alargado, ele está acelerando pouco, está mais retardado. Certo? Não vou falar tanto de eletro aqui hoje, mas para vocês verem o quanto é importante a compreensão dessa anatomia. A outra artéria importantíssima que nós temos... só antes aqui, né? Essa artéria interventricular posterior é um ponto de referência anatômica muito relevante, porque ela define a artéria coronária dominante. Ela define o sistema arterial coronariano dominante, a dominância desse sistema arterial. Ou seja, a artéria que dá origem a esse ramo interventricular posterior, que está marcado aqui em azul para vocês, a artéria que der origem a essa vai ser chamada de artéria dominante. A gente está vendo aqui que a artéria coronária direita está emitindo a interventricular posterior, descendente posterior. Ou seja, a artéria coronária direita é a dominante. Se fosse a artéria coronária esquerda que estivesse dando origem à interventricular posterior, ela seria dominante. Então, quem dá origem à interventricular posterior ou descendente posterior é chamado de artéria dominante. Na estatística, pessoal, naquilo que é mais comum, cerca de 70% a 80% das pessoas têm a artéria coronária direita como artéria dominante, que é essa artéria aqui, ó. Então, ela é a dominante na maioria dos casos, 70% a 80%. Então, isso aqui já é algo que cai demais em prova. Qual que é a artéria dominante?
Qual que é a artéria dominante? Na maioria dos casos, a interventricular posterior. E o conceito de dominância é qual artéria está dando origem à interventricular posterior. Coronária direita, que é o mais comum, 70 a 80%, ou coronária esquerda, que é menos comum, que é o mais incomum. Aqui, definições importantíssimas para a gente já poder raciocinar sobre essa anatomia cardíaca, certo? A outra artéria que nós temos é o tronco da coronária esquerda e os dois ramos principais do tronco da coronária esquerda é essa artéria interventricular anterior e artéria circunflexa. A interventricular anterior, que também é chamado de descendente anterior, e a circunflexa, que vai dar origem, inclusive, aqui a alguns ramos marginais, que fica nessa margem esquerda do coração, certo? Essa aqui, a artéria interventricular anterior, ela é responsável por emitir alguns ramos para o septo. Então, deixa eu tirar aqui. Tá vendo esse septo aqui? Isso aqui é o septo interventricular. Essa artéria aqui que está marcada, que não está dando para mostrar, porque é bem na microanatomia, ela vai emitir alguns ramos para esse septo, tá? Então, alguns ramos septais têm origem dessa artéria descendente anterior. E ela vai perfurando até esse septo. Por que você está falando isso? Porque a partir disso a gente consegue fazer as conclusões dessa questão. Primeiro, vamos relembrar uma coisa. Quem que está vascularizando aqui, nesse caso, qual que é o mais comum da vascularização do nó sinusal e do nó ventricular? Falei para vocês, artéria coronária direita. Então, aqui está relacionado ao nó sinusal e nó ventricular. E quem que está relacionado aqui nessa parte mais anterior do septo? A parte mais anterior do septo, nós falamos da artéria descendente anterior, que é um ramo da artéria do tronco da coronária esquerda, ou da artéria coronária esquerda. Beleza? Entenderam isso? Vamos voltar lá para a nossa questão. Bom, aqui nós temos um quadro, né? O paciente está com uma clínica de dor torácica e ele tem um eletro com supra de ST. Então, tem duas derivações contíguas, que é V1 e V2. E, pessoal, a questão está apontando o seguinte, isso aqui é um infarto. Isso aqui é um infarto, qualquer artéria culpada. Já te afirmou isso a questão. Então, é um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. O que é esse supra? O que é esse negócio de supra de ST? Supra é quando tem um supra desnivelamento, a gente vê ali uma parte mais superior em relação à linha de base, perfeito? Então, a gente vê ali um segmento ST superior à linha de base. E o que significa quando está ali em duas ou mais derivações contíguas? Isso significa que está acontecendo uma isquemia transmural, uma isquemia com necrose mais específico. O que é isso? A artéria fica obstruída, não passa sangue. Se não passa sangue, não chega oxigênio. O tecido que ia ser irrigado está em falta de oxigênio, que a gente vai chamar de isquemia. Tem baixa perfusão, tem baixo oxigênio. E aí, com baixa de oxigênio, as células vão começar a sofrer morte, necrose. Então, essa necrose transmural, no eletrocardiograma, é representado pelo supra de ST. Pelo supra de ST. Então, se eu tenho um supra de ST num local muito específico do coração, ele te aponta a artéria culpada. Mas isso é para supra de ST. Em casos de infra de ST, ele não vai te apontar ali, o infra ele é um pouco mais impreciso, ele pode ter nas derivações e não vai te indicar muito precisamente onde é a artéria culpada, mas no supra de ST ele te aponta a artéria culpada. Então, a gente viu na nossa questão que o supra está acontecendo em V1 e V2. Onde que está V1 e V2? V1 e V2 está representando mais a região do septo interventricular. Então, vamos lá. A artéria coronária esquerda, ela vai irrigar quais partes do coração, tá? Artéria coronária esquerda, a parede septal. Igual a gente viu, não tem aquele ramo interventricular anterior? Esse ramo interventricular anterior, ele vai emitir alguns ramos septais. Então, boa parte do septo é por essa parte, tá? Boa parte do septo é por essa artéria descendente anterior. Além disso, além do septo, nós temos a parede anterior, também pela artéria coronária esquerda, e nós temos a parede lateral, ó. Parede lateral também vai ser irrigada aqui, ó. Deixa eu colocar. Pela artéria coronária esquerda. Que no caso aqui pela artéria circunflexa, que é um ramo da coronária esquerda. Tá? Então, septo, boa parte do septo, parede anterior e parede lateral.
Isso aqui no eletrocardiograma vai ser representado por essas derivações, ó, V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e a VL. Eu não vou subdividir cada uma delas, né, tá? Aqui agora, mas cada uma irriga uma parte específica dessas todas que eu estou falando para vocês. O que é importante vocês lembrarem agora, né, nesse tópico agora, nessa anatomia, é que a parede septal, a maior parte dela, a parede anterior e a parede lateral são representadas por essas derivações. Todas elas. Vou subdividir aqui não, tá? Então, ó, V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 e a VL são aquelas paredes, tá? Em torno daquelas paredes septal, anterior e lateral. E a questão, ela me fala o quê? Fala que eu tenho um supra de V1 e V2. Espera aí. Se eu tenho um supra de V1 e V2, V1 e V2, e eu acabei de ver que está mais relacionado ao septo, que é pela artéria coronária esquerda, porque o Léo falou para mim que de V1 a V6, D1 a VL, está relacionado à artéria coronária esquerda de modo geral. Então, qualquer for artéria que for comprometida, artéria coronária esquerda. Beleza. Mas a questão, ela não trouxe só essa informação. A questão também trouxe um comprometimento da artéria coronária direita. Por quê? A artéria coronária direita, ela emite aquele ramo interventricular inferior, porque ela é dominante na maioria das pessoas. Então, a parede inferior, que é definida aqui pela parte de baixo, ó, D2, AVF e D3, vai ser irrigado por essa artéria coronária direita. O que nós temos ali? Temos também que a artéria coronária direita vai ajudar na irrigação do ventrículo direito. E para a questão, e essa informação é extremamente importante. Porque a gente viu que o nó sinusal e o nó atrioventricular também, na maioria das vezes, é irrigado pela artéria coronária direita. E o nó sinusal é responsável pelo quê? Pelo ritmo. O que aconteceu com o ritmo? Caiu. A frequência cardíaca caiu. Bradicardia. E o nó atrioventricular? Ele acelera ou desacelera. Como ele foi comprometido, eu tenho uma desaceleração, uma redução da velocidade. Ou seja, o intervalo PR lá que eu falei para vocês ficou aumentado. O intervalo PR ficou aumentado. Que é exatamente o que a questão nos falou. Então ele teve um supra de V1 e V2, está tendo um infarto aonde? Ali no ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda. E pegou a artéria coronária direita porque teve bradicardia e também teve aumento do intervalo PR. Qual que é a nossa alternativa? Alternativa A. Então, pessoal, tá vendo que a anatomia, ela não tem como, pessoal, não tem como. Ela te garante análise dessa questão. Se você viu, você sabe que a artéria coronária direita, ela que vai irrigar nosso sinusal no atrioventricular, que são esses dois responsáveis, um primeiro pelo ritmo e o outro pela condução mais rápida ou mais devagar, você já sabe que a artéria coronária é direita. E o ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda? Pessoal, esse ramo interventricular, ele está emitindo ramos para o septo, V1 e V2. Então, é fundamental, não tem como acertar essa questão se não tiver domínio de anatomia. E sem domínio de anatomia, meu amigo, você não consegue entender eletrocardiograma também. Certo? Então aqui um grande exemplo de como a anatomia é relacionada à prática médica e como que ela vai interferir na sua conduta, porque sem anatomia, como que você entende que isso é um supra? O que você entende o que é supra, qual é a artéria ocupada, quais são as indicações, o que fazer? Então, a anatomia é a base. Vamos para a nossa questão 2. Um homem de 67 anos, hipertenso e tabagista, é admitido no pronto-socorro após início súbito de fraqueza no lado direito do corpo e dificuldade para articular palavras. Gente, com isso aqui, você já acertou uma questão. Se você domina anatomia, separa aqui e já consegue acertar a questão. Depois eu vou mostrar para vocês, no final, vou ler tudo agora, mas eu mostro que só com essas duas linhas você já acertaria a questão, ganharia tempo, iria para outras questões e já estaria na frente do seu concorrente. Então vamos lá. Então, é admitido no pronto-socorro após início de súbito de fraqueza do lado direito do corpo e dificuldade para articular palavras. Ao exame neurológico, observa-se hemiparesia direita, predominantemente em face e membro superior.
hiperreflexia no mesmo lado e sinal de Babinski positivo. Tá? Ele está desenhando esse quadro. Ele foi bem de boa, porque com esse primeiro comando aqui você já conseguiria acertar a questão. A sensibilidade superficial e profunda encontra-se preservada. Beleza, foi apenas a parte motora. A tomografia computadorizada inicial descarta hemorragia intracraniana. Perfeito, então não foi uma causa hemorrágica. E o quadro é compatível com acidente vascular cerebral isquêmico, certo? Isquemia também, só que agora isquemia de alguma das artérias cerebrais. Considerando a correlação clínico-anatômica, mais uma vez, esse é o foco do Anato 10, sempre foi, sempre será, descrita na literatura, qual estrutura encefálica é provavelmente a mais afetada. E aí ela traz diversas opções: giro pré-central esquerdo, metade direita da ponte, cerebelo direito. Gente, questão muito boa e que também cai demais, tá? Cai demais. Já vamos eliminar algumas aqui. Giro pós-central esquerdo. Pessoal, giro pós-central é relacionado à área somestésica, área somatosensorial. Eu estou com minha sensibilidade preservada, né? Então, a sensibilidade está preservada. Essa aqui não é de jeito nenhum a alternativa. Cerebelo direito, comprometendo os circuitos responsáveis pela coordenação motora. Não é perda de coordenação, é hemiparesia. Paresia é relacionada à força muscular. Então, não tem a ver. O paciente não está com desequilíbrio, não está com ataxia aqui. O paciente está com hemiparesia, a parte motora. E aí, nós ficamos aí entre essas duas alternativas, né? Metade direita da ponte, acometendo fibras motoras antes da decussação das pirâmides e braço posterior da cápsula interna esquerda, interrompendo fibras do trato córtico espinal. Para vocês, o que vocês acham que já é essa alternativa? Bom, vamos discutir então? Vamos discutir essa questão. Para que a gente possa entender essa questão, nós precisamos de duas definições aqui. Primeiro, cápsula interna. O que é cápsula interna? Cápsula interna, pessoal, é uma via de conexão. É uma via de conexão do córtex com a medula e o corpo. Então, tudo que vai chegar basicamente no nosso órgão, por exemplo, se você faz um toque na sua mão, vai passar pela cápsula interna de alguma forma. Se você tem algum vontade de fazer algum tipo de movimento, vai sair lá do córtex, vai passar pela cápsula interna. Então, ela é uma via de conexão. Os estímulos, geralmente, todos eles, tanto sensitivos quanto motores, vão passar aqui pelo interior dessa cápsula interna. Então, essa região aqui, ó, essa região aqui é chamada de cápsula interna. Essa região aqui, que ela é entre aqui o tálamo, a gente está vendo o tálamo, bem aqui. A gente está vendo aqui o globo pálido, aqui o núcleo caudado, tá? E aqui o putame. Então, essa região mais branca, de substância branca, onde está passando vias, aqui é chamado de cápsula interna. Então, ela é uma via de conexão. Então, as informações elas vêm para o córtex, passando pela cápsula interna, e saem do córtex para a medula, para o corpo, passando pela cápsula interna. A segunda definição que a gente precisa saber é o trato córtico-espinal. Perceba o nome, córtico-espinal, está no córtex. Qual tipo de córtex? O córtex motor, tá, pessoal? Córtex motor. Esse córtex motor vai conduzir fibras da região do córtex para a medula espinal, por isso que o nome do trato é córtico espinal. Então ele sai daqui, como eu disse para vocês, passa pela cápsula interna e vai para a medula. Pessoal, o trato córtico-espinal é exclusivamente com fibras motoras. Ele é composto por fibras motoras. Por isso que nesse caso desse paciente aí, a gente viu apenas o comprometimento motor, não pegou fibras sensitivas. Então afetou o trato córtico-espinal porque pegou a parte motora. E uma outra conclusão que a gente precisa de ter, pessoal, é que como vocês viram, o cruzamento aconteceu ali uma troca, uma inversão dos locais. Já ouviu falar que o cérebro esquerdo comanda o corpo direito e o cérebro direito, a partir do hemisfério direito, controla o corpo esquerdo? Quando a gente fala de trato córtico espinal é porque nós temos o cruzamento das fibras lá na ponte. Então dá uma olhada aqui, só mais uma vez mostrando, né, a via da cápsula interna, tá? Mas nessa imagem aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte: olha a fibra do trato córtico espinal.
ela conduz, passa pela cápsula interna, igual a gente está conseguindo ver, chega aqui, passa mesencéfalo, ponte, passa, chega, quando chega ali na região do bulbo, pessoal, ela cruza para o outro lado. Então, como a gente está vendo aqui, aqui nós estamos no hemisfério esquerdo, no hemisfério direito, tá? Perdão, aqui nós temos o hemisfério direito. Nesse hemisfério direito, é conduzido aqui, parte direita da cápsula interna, desce, 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 desce. Quando ele chega na região da ponte, do bulbo, passa pela ponte, quando chega na região do bulbo, ele cruza para o lado oposto. Quando cruza para o lado oposto, ele desce pela medula nesse lado oposto, ou seja, ele desce por esse lado esquerdo. E acontece a mesma coisa. Então, pessoal, se a gente está tendo aqui o hemisfério esquerdo, aqui o trato córtico-espinal sai do córtex motor, passa pela cápsula interna, certo? Vai descendo, passa mesencéfalo, passa ponte, quando chega no bulbo, ele cruza para esse lado de cá. E aí vem descendo pela parte direita. É por isso que a gente fala que o hemisfério direito controla o corpo esquerdo e o hemisfério esquerdo controla o corpo direito. Certo? No caso da decussação das pirâmides. Então, a decussação das pirâmides é relacionado ao trato córtico-espinal. As fibras sensitivas, elas também cruzam, mas elas cruzam em outros locais que não é nesse local aqui. Tá bom? Beleza. Então, o córtex direito, nessa a decussação, ela explica por que o córtex direito, a parte direita, controla o corpo esquerdo e o córtex esquerdo, o corpo direito. E o déficit motor, pessoal? O déficit motor depende da artéria comprometida e do território comprometido. Qual que foi a artéria comprometida? Ah, foi a artéria cerebral anterior, cerebral média? Ah, foi qual o território? Foi um território pequeno? Foi um território grande? Então a gente tem diferentes tipos de manifestações motoras relacionadas ao AVC isquêmico, tá? No quadro em questão, o que nós temos aí de gabarito? Braço posterior da cápsula interna, esquerda, interrompendo, né, fibras do trato córtico-espinal. Então, se a gente voltar na nossa imagem, o que aconteceu aqui, pessoal? Aconteceu o comprometimento dessa parte esquerda da cápsula interna. O AVC aconteceu nessa região da cápsula interna. Por isso que teve um déficit motor do lado direito. Então, o que aconteceu do lado direito? Presta bem, ó. Aqui nós tivemos, observa-se hemiparesia direita, predominantemente em face e membro superior, tá? Do lado direito, porque aconteceu o comprometimento da parte esquerda, tá? Da porção esquerda. Porque lembra, se cometeu o lado direito e eu tenho a decussação, aconteceu na região esquerda. Certo? Beleza? Esse paciente aqui também, pessoal, se pegasse mais parte da cápsula interna, se pegasse uma boa parte, perceba que na alternativa ele só me fala do braço posterior da cápsula interna. Mas se ele tivesse pegado toda a parte aqui, ó, toda essa região da cápsula interna, ele teria tanto um déficit motor completo, então ele teria uma hemiparesia direita, no corpo inteiro direito ele teria fraqueza, no hemicorpo direito, e ele teria também uma hemiparestesia à direita, porque eu pegaria também fibras sensitivas. Lembra que tanto fibras sensitivas quanto motoras passam pela cápsula interna. Mas eu cometi só uma porção, tá? Só uma porção da cápsula interna, só o braço posterior da cápsula interna, interrompendo fibras do trato córtico-espinal. E um detalhe importante também é que o hemisfério esquerdo do cérebro é o chamado hemisfério dominante. O hemisfério dominante. É nesse hemisfério dominante que nós temos duas áreas. Nós temos uma área chamada de área de Broca e nós temos uma outra área chamada de área de Wernicke, tá? Que são áreas da linguagem, uma relacionada com a parte motora da fala, que é a área de Broca, e a outra relacionada à parte da interpretação, tá? Que é a área de Wernicke. Por isso, só uma curiosidade para vocês, por isso aqui, como a área de Broca ela é no hemisfério dominante, o hemisfério dominante é mais comum na parte esquerda, no hemisfério esquerdo, por isso que a maioria das pessoas são destras. Porque a área de Broca está do lado esquerdo, é a parte motora, por exemplo, a parte da escrita, então é no lado direito que ela vai ter a dominância também na hora de escrever.
tá? Então, uma curiosidade para vocês. Então, perceba a riqueza dessa questão. Então, um homem de 67 anos, já tem ali uma maioridade, já tem fatores de risco, ele é hipertenso, ele é tabagista, ele foi admitido no pronto-socorro após início de súbito de fraqueza no lado direito. Então, se aqui está no lado direito, você já sabe que é no lado esquerdo, tá? É no hemisfério esquerdo. E o que eu falei para vocês que tem no hemisfério esquerdo? No hemisfério esquerdo tem as áreas da linguagem, por isso ele teve dificuldade para articular palavras. Dificuldade de articular palavras. Se é dificuldade de articular na parte motora, provavelmente pegou a área de Broca. A área de Broca. Então, com base nisso aqui, vocês já sabem que é do lado esquerdo, tá? Que acometeu o lado esquerdo. E como foi parte motora, eu falei fraqueza no lado direito, falei de hemiparesia, vocês sabem que nós temos o trato córtico-espinal. Então, nós temos o acometimento do trato córtico-espinal. Pessoal, se vocês soubessem nessa questão que foi fibras do trato córtico-espinal, vocês já teriam acertado a questão. Por isso que eu falei para vocês, ó. É admitido pelo socorro pós-início de súbito de fraqueza no lado direito do corpo e dificuldade para articular as palavras, então trato córtico-espinal do lado esquerdo, lá na região cerebral. Certo? Então, questão extremamente relevante da parte de neuro, tá? De AVC isquêmico. Vamos para a nossa próxima. Questão número 3 envolve um homem de 24 anos, jovem, vítima de colisão de alta energia, moto contra caminhão. Chega com uma pressão arterial de 80/50, uma sistólica de 80, uma diastólica de 50 e taquicárdico. FAST, né, que é o exame ali inicial no trauma, um exame de imagem fundamental para o trauma, positivo para líquido livre no espaço de Morrison. Esse espaço de Morrison, pessoal. Como cai o espaço de Morrison? Após a reposição volêmica, o paciente está em choque, provavelmente um choque hipovolêmico, se mantém instável. Então, fez reposição volêmica, manteve instabilidade. Qual que é a melhor conduta frente ao caso apresentado? Como eu disse, anatomia fazendo total diferença para você ter condutas médicas. E esse tipo de colisão acontece com muita frequência. E esse tipo de quadro acontece com muita frequência. Então, aqui ele pergunta o que a gente tem que fazer. Ah, tem que solicitar uma tomografia, uma endoscopia, colocar em observação na UTI ou esse paciente vai para cirurgia, né? Laparotomia. O que a gente precisa saber dessa questão? Primeira coisa, esse FAST, tá? Lembra que o que é o FAST? O FAST ele é um exame de imagem utilizado ali no atendimento, geralmente no atendimento pré-hospitalar, pode ser utilizado no atendimento na parte primária ali do atendimento. E pessoal, a gente faz o FAST quando o paciente está com instabilidade hemodinâmica. Tá com instabilidade hemodinâmica. Então preste bastante atenção. O paciente ele está instável, ele está com a PA de 80/50. O paciente ele está taquicárdico. O paciente se mantém instável. Então, qual que é a indicação do FAST? O FAST é indicado para esse quadro de instabilidade. Então a gente tira a tomografia de questão, porque a tomografia ela exige que o paciente esteja em um estado mais estável hemodinamicamente. Então, esquece tomografia aqui, não é tomografia. O paciente está instável. Endoscopia digestiva, pessoal, o paciente também está em um quadro de muita instabilidade agora. Não vou pensar nesse tipo de exame atual. Encaminhar para observação em UTI? Vamos pensar. E agora, laparotomia exploradora. Vamos lá. O que a gente consegue ver no FAST? O FAST é esse exame de ultrassom que a gente faz ali no trauma. Ele é muito bom para verificar líquido na cavidade abdominal. E aí a gente tem algumas janelas que a gente precisa de analisar. Essa primeira janela, essa janela pericárdica, você verifica se tem um derrame pericárdico, se tem tamponamento cardíaco. Essa segunda janela aqui é o espaço hepatorrenal, espaço hepatorrenal entre o fígado e os rins. E esse espaço também é chamado de espaço de Morrison, tá? Então, espaço hepatorrenal ou de Morrison, recesso hepatorrenal ou recesso de Morrison. Nós temos também a janela suprapúbica, que você verifica ali, líquido livre ali próximo à bexiga urinária, tá? E nós temos também aqui o espleno-renal. O espleno-renal entre o baço, spleen, né? Entre o baço e o rim.
E ela me fala na questão que é no espaço de Morrison. Então, o espaço de Morrison é o espaço hepatorrenal, que é entre o fígado e os rins, tá? Então, lembra bem, o FAST a gente pede, a indicação dele é para quadros de instabilidade hemodinâmica. A TC, ela exige estabilidade, por isso a gente excluiu a TC inicialmente. Então, nessa imagem aqui, a gente está vendo uma imagem do FAST. E o que é o natural da gente encontrar num exame de FAST? Né? No espaço de Morrison, no recesso hepatorrenal. Nós não podemos ver líquido entre o fígado e o rim. Então aqui nós temos o liver, né? E aqui o rim, kidney. Então nós não podemos ver no normal. O que a gente está vendo? Uma quantidade de líquido, que é essa parte mais escura que nós estamos vendo aqui, ó. Esse líquido não deveria acontecer. E aí qual que é o raciocínio? O paciente não deveria ter esse líquido. Ele teve um trauma de alta energia, está com instabilidade hemodinâmica, está com pressão baixa, está refratário a volume. Esse paciente deve estar sangrando. Se não deveria ter líquido no espaço de Morse, no recesso hepatorrenal, e eu estou vendo líquido depois do trauma no paciente hipovolêmico, então até que se prove o contrário, esse paciente está com sangramento intraabdominal causado por esse trauma. Até que se prove o contrário é isso. E qual que é a indicação nesse caso? A indicação nesse caso é você ir direto para laparotomia. Laparotomia vai abrir ali a parede abdominal, geralmente uma incisão ali, chifo-púbica, para poder estancar esse sangramento o mais rápido possível. Fazer a hemostasia desse sangramento o mais rápido possível. Por isso é fundamental vocês entenderem todo o contexto dessa questão e entender o que é esse espaço de Morrison. Onde se localiza esse espaço de Morrison. Certo? E vamos para a nossa última questão, questão número 4, questão um pouco mais rápida também. Homem de 72 anos com histórico de fibrilação atrial, tá? Procura pronto-socorro com dor abdominal intensa de início súbito às 6 horas. Refere náuseas e episódios de êmese, episódios de vômito. Ao exame físico, apresenta dor difusa à palpação abdominal, porém sem sinais de irritação peritoneal. Lactato sérico elevado. Diante do caso, qual é o diagnóstico mais provável? Então vamos analisar essa questão. O paciente de 72 anos tem fibrilação atrial. O que é fibrilação? Fibrilação atrial é quando o átrio ele começa a ter movimentos que não consegue ejetar de forma adequada aquele sangue. O que é o normal? É o átrio contrair, o ventrículo abrir. Nesses movimentos sincrônicos, certo? O que acontece quando o átrio fibrila é que ele começa a fazer esse tipo de movimento. E aí ele não consegue ejetar o sangue para o ventrículo de forma adequada. Quando ele começa a fibrilar, da forma que eu estou fazendo aqui para vocês, o sangue começa a turbilhonar aqui dentro do átrio. E um turbilhonamento de sangue, pessoal, gera o quê? Gera coagulação sanguínea. Gera formação de trombos ali dentro, certo? Então, pessoal, gera uma estase venosa. Lembra da tríade de Virchow? Na tríade de Virchow, um dos fatores que condicionam aí a formação de trombos é a estase venosa. Como o coração está fibrilando e não há fluxo efetivo de sangue do átrio para o ventrículo, começa a formar trombos. E aí esses trombos, pessoal, podem ir para diversos locais, inclusive ter relação com aquela questão de AVC isquêmico que a gente falou anteriormente, tá? Então, vem aqui comigo, vou trazer aqui o aplicativo para que a gente possa ver essas imagens. Ó, vem aqui comigo, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Aqui a gente está vendo, ó, o coração, certo? Imagina comigo que esse átrio aqui começa a fibrilar. Então, tá tendo Vamos para esse átrio aqui. Esse átrio aqui começa a fibrilar. Começa a fibrilar e começa a formação de trombos ali dentro. Esse trombo que é formado, eventualmente ele desce. Ele desce por ventrículo. Esse trombo que foi formado aqui, desceu para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo tá beleza, hein? O ventrículo esquerdo tá normal. Quem tá fibrilando é o átrio. Então o ventrículo esquerdo vai e ejeta esse trombo. E aí esse trombo vem para onde? Ele vem para a aorta ascendente. Aí ele continua ali pelo arco aórtico.
continua pelo arco aórtico, e do arco aórtico, pessoal, aí o céu é o limite, né? Na verdade, o cérebro é o limite. Porque também, pessoal, esse trombo ele pode parar em diversos locais. Aqui ele pode pegar aqui o tronco braquicefálico, que, por exemplo, artéria carótida comum, artéria carótida interna, sistema cerebral. Artérias cerebrais. Artéria cerebral média, a principal comprometida nesses casos, tá? Que foi provavelmente aquela artéria comprometida naquela questão anterior de AVC isquêmico, tá? A artéria coronária ali, a artéria cerebral média esquerda, no caso daquela questão. Então pode vir aqui para o sistema nervoso central, para as artérias cerebrais e gerar um AVC isquêmico. Ou então pode vir aqui para o membro superior, gerar alguma trombose, alguma oclusão arterial aguda de membros superiores, tá? Pode gerar alguma oclusão aqui também. E pessoal, pode descer. Então a aorta, lembra que a aorta ela é dividida ali na parte ascendente, o arco aórtico, e a descendente, a parte torácica e abdominal. Na parte abdominal da aorta, nós temos uma artéria que ela tem uma angulação importante aqui, ó. Essa angulação que a gente está vendo aqui, ó. E essa angulação predispõe à entrada de trombos que foram embolizados. Por quê? Porque esse ângulo ele é um ângulo ali de 30 a 45 graus, geralmente, tá? Então, o trombo ele tende a entrar mais frequentemente dentro dessa artéria aqui. E qual que é essa artéria? É a artéria mesentérica superior. Artéria mesentérica superior. Que quando a gente olha para esse quadro clínico, então o paciente que ele estava com fibrilação atrial, formou-se aquele trombo, certo? Muito provavelmente ali onde que mais forma trombo. Geralmente é mais formado o trombo ali no átrio esquerdo, tá? Principalmente na aurícula esquerda. E o paciente ainda fibrilou, então forma ainda mais, tende a formar ainda mais trombo. Esse trombo embolizou, ele se deslocou, o ventrículo bombeou, ele desceu e foi lá para a artéria mesentérica, tá? Artéria mesentérica superior. E aí esse quadro de náuseas, vômitos, dor difusa, palpação abdominal indica uma isquemia mesentérica aguda, certo? Uma dor, pessoal, uma dor muito grande, e você vai examinar esse paciente, geralmente não é muito compatível com o exame físico que você faz, mas é uma dor de isquemia mesentérica, tá? E esse lactato sérico elevado indica que está tendo isquemia, tá? O sangue não está chegando ali na parte intestinal, e aí começa a aumentar os níveis de lactato. Então vocês conseguem ver aí, através dessas 4 questões, que a anatomia é fundamental para uma prática médica segura. É fundamental. E é isso, pessoal, que eu queria deixar aqui junto com vocês. Peço mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, podem deixar as dúvidas de vocês aqui embaixo. Encaminhem por o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Curta esse post. Se inscreva no nosso canal, que é apenas o começo. A gente vai sempre estar postando aqui discussões com vocês, seja de questões, seja algumas aulas bônus que a gente vai oferecer, tá? E, pessoal, aqui deixei também um link aqui para vocês. Se vocês querem participar das nossas aulas, é assim que a nossa dinâmica de aulas envolve isso. A gente não dá só a parte anatômica pura, a gente tem anatomia, que é fundamental, e a gente correlaciona com a clínica para que você tenha uma prática médica segura, tá bom? Siga nas nossas outras redes sociais, nós temos aí o nosso Instagram oficial, nós temos o TikTok, temos essa página aqui também no YouTube, e com certeza, pessoal, lembre-se sempre que é fundamental uma anatomia clara para uma medicina segura. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.